Não existe uma comunidade, uma população LGBTQIA+, para utilizar a sigla que tem sido mais utilizada recentemente. Já está até durando bastante tempo, tem quase um ano que está se usando essa sigla. E eu já disse isso em mais de uma ocasião neste canal, mas é bom ter um vídeo específico. E não existe por quê. Porque essas várias experiências, essas formas de vivência, elas não convergem para um objetivo em comum e nem sequer partem de uma origem comum. Geralmente, quando se fala de um segmento da população, de uma comunidade, qualquer coisa nesse sentido, normalmente orgânica, ela possui sim uma série de elementos em comum que a tornam convergente para algum determinado tipo de interesse, de modo que então lideranças políticas tendam a atender a esses interesses. Isso não acontece com esta, entre aspas, comunidade, porque são vivências, experiências, interesses, origens e destinos diferentes que estão sendo tentados forjar numa identidade única. Existe certamente um ponto em comum, que é o simples fato de desviarem, de divergirem de uma determinada normalidade em condutas de comportamento, de sexualidade, de identidade de gênero. Então eles têm uma certa divergência do predominante, mas essa divergência por si só os envia por caminhos diferentes e não vai agrupá-los num interesse único. A experiência de um homem homossexual é necessariamente diferente da experiência de uma mulher heterossexual. Há coisas em comum? Claro que há, mas até mesmo dentro de cada um desses grupos existem divergências significativas. Há aqueles homens que têm essa postura másculos, são os cissexuais, mas que são homossexuais, e aqueles que têm uma postura mais transexual, e todas as combinações variadas. E mesmo quando você encontra alguém com o mesmo combo de variações, ele ainda assim podem ter divergências. Então, ao tentar fazer essa associação rígida e achar que as pessoas têm interesses comuns, você tem que tentar buscar um pano de fundo em que una determinadas experiências muito diferentes. A simples questão da heterossexualidade ou da homossexualidade em relação à da cissexualidade ou transexualidade já são situações completamente divergentes, que frequentemente até se antagonizam. Então, que tipo de política em comum você pode colocar para atender esses dois grupos simultaneamente? A princípio, nenhuma. Você pode tentar fomentar uma espécie de tolerância, que é sempre bem-vinda, mas ela vai ser aplicada de formas totalmente distintas, porque um homem homossexual cis, ele vai ter um grau de vulnerabilidade muito diferente, por exemplo, de um homem heterossexual trans. Então, são outras experiências. É claro, você pode tentar unir forças em torno de um projeto comum, isso é normal. Mas essa tentativa de união precisa de um denominador muito rígido, muito forte, para que você consiga estabelecer um grau de coerência suficiente para que esse grupo tenha, de fato, um poder de mobilização orgânico. E como é um grupo minoritário, tem se repetido por aí que fica por volta de 2% da população, todo esse montante de dissidências de termos de sexualidade, acho até que pode dar um pouco mais, mas é bom lembrar que desse grupo, talvez o fato mais interessante seja o grupo dos bissexuais. O grupo dos bissexual é o mais artificial de todos, porque em grande parte ele é uma espécie de modismo, especialmente daquelas mulheres que assumem uma bissexualidade em parte interesse dos seus companheiros homens que estão interessados em obter uma homenagem a trois, sabe? Então são estimulados de uma forma meio artificial e é uma fase passageira. E você pode apostar que esse grupo dos bissexuais é o mais numeroso de todos. Se você o removesse, provavelmente esse índice cairia para bem menos de 1%. E veja só, qual que é o interesse desse grupo que tem esse tipo de comportamento? Ou até de um homem que teve uma experiência homossexual uma vez, mas é predominantemente hétero. O que ele está precisando? Na maior parte das vezes, nada. Aquele que pelo menos é totalmente homossexual, ele até pode ter alguns interesses mais específicos, mas a própria ideia de você tentar agrupá-los num interesse comum é extremamente divergente, porque uma legislação que, por exemplo, desse suporte a casais homossexuais, ela não tem como ser a mesma para casais lésbicos e casais gays, porque tem situações completamente divergentes. Aí eu vou citar só uma, que é
crucial. Dentro de um casal hétero existe uma coisa chamada pressuposição de paternidade, que se uma mulher engravida num casamento formal, pressupõe-se que o marido dela é o pai da criança. Se ele quiser fazer qualquer tipo de movimentação em termos de denunciar uma traição da esposa, ele tem que provar isso, porque está pressuposto. Como é que vai funcionar a pressuposição de paternidade num casal lésbico? Ou num casal gay? Não funciona, são situações totalmente diferentes. Você teria que fazer uma alteração específica, legislação específica para cada um desses grupos, e não tentar fazer uma lei comum da união civil. E nem se você vai partir para questões de outras identidades de gênero, então não tem nada a ver ainda, são situações ainda mais distintas. Eu entendo a tentativa de forjar uma identidade comum entre esses grupos, mas ela, além do problema de ser minoritário, ela tem uma artificialidade que jamais se identificou. Não é à toa que movimentos orgânicos desses grupos sempre foram separados. O mais organizado sempre foi o movimento homossexual, né, de homens homossexuais. E ele nunca teve uma natural convergência com aqueles outros tipos de grupos. Quem tenta fazer isso é o feminismo de terceira onda, que tenta consolidar uma espécie de agrupamento em torno disso, que, o mais incrível, acaba batendo de frente com os interesses gerais da maioria das mulheres. Ou seja, acaba enfraquecendo a estrutura, em vez de fortalecer. Então aí você vê a fragilidade, além de ser minoritário, ainda por cima não é sequer consistente em termos de interesses comuns. Faço só uma pergunta de desafio. Você consegue imaginar uma coisa, uma pauta, que atenda automaticamente a todo esse espectro de possibilidades? Porque, por exemplo, se você tem uma comunidade orgânica qualquer, por exemplo, uma comunidade ribeirinha, uma comunidade indígena, ou mesmo uma comunidade negra, é fácil você localizar elementos que você aplique numa legislação ou de uma ação afirmativa, e você atinge todo esse grupo, beneficia esse grupo automaticamente. O que você pode fazer nesse sentido em relação a esse grupo LGBTQIA+. Nada, a não ser colocar um pressuposto genérico de diversidade que, de uma certa forma, vai acabar servindo para qualquer um, que podem surgir novas identidades completamente diferentes. Isso sem contar a possibilidade de você juntar várias dessas experiências e acabar numa reversão, né? Como, por exemplo, o homem dizia que ele é uma mulher trans, só que ele é uma mulher trans que, enquanto mulher, é transgênero, então ele continua mantendo a aparência de homem, mas ele se sente como mulher e ao mesmo tempo é lésbico. Então, assim, não muda nada. Aí você vê a dificuldade de você conseguir conciliar todas essas pautas, gerando inclusive o problema das TERFs, né, das Trans Exclusionary Radical Feminists, que são aquelas feministas que se consideram, ou pelo menos são ditas mais radicais, que rejeitam essas pautas de transexualidade. E, bom, se é verdade que todo e qualquer tipo de grupo orgânico sempre tem divergências internas, apenas nesse grupo LGBTQIA+, existe uma criação infinita de cada vez mais divergências, de cada vez mais identidades fragmentadas. Não é à toa que a sigla vai aumentando. Existe algo minimamente parecido em qualquer outro tipo de grupo orgânico que se estabeleça, de alguma comunidade indígena, de alguma comunidade de trabalhadores. Existem alguns rachas aqui e ali, mas eles são bastante pontuais e normalmente eles não vão se fragmentando indefinidamente. Sendo que essa fragmentação, na maior parte das vezes, é porque são grupos grandes, né? Então a tendência normal é se fragmentar. Mas grupos pequenos, cada vez mais achando mais detalhes para causar mais especificações, mais divergências internas. Olha aqui na imagem agora a evolução da sigla, da especificação cada vez maior, da especialização cada vez maior. Tem algo parecido com isso em qualquer grupo orgânico, mas é só esse recado rápido que eu queria dar para ficar um vídeo especificamente focado sobre esse tema, que eu já lancei em alguns outros vídeos. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 27 de maio de 2022. Obrigado por sua atenção.